Eu quero que você pegue a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Então, o Hugo pediu para estar falando sobre a questão do mover do Espírito, dentro da comunidade, e a respeito do carisma, do nosso carisma, como esse carisma sendo movido pelo poder de Deus. É sempre importante saber que um carisma, ele brota de uma necessidade da igreja. Então a necessidade da igreja faz brotar um carisma. Deus chama uma pessoa, essa pessoa ela tem um carisma que irradia, e as pessoas são atraídas para viver este ideal, esse projeto, esta missão. Então, carisma, eu quero repetir isso, é sempre uma necessidade da igreja. Então, aquilo que a igreja precisa, então Deus suscita dentro da igreja para suprir as necessidades. Eu gosto sempre de começar com a oração em latim, que é uma oração exorcística. É a língua oficial do Vaticano de Roma. E a língua também que os padres exorcistas usam para expulsar e dissipar todo o mal. E eu quero começar com esta oração. Descine crucis de inimites nostri, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. São Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaude para valer a palavra do Senhor. Eu quero falar para vocês que além de pregador, também eu sou poeta. E eu quero começar com uma poesia nessa noite que é assim: o sol se chama José, a lua se chama Maria, os católicos são os apóstolos dos últimos dias. Quando eu era prego, o diabo me batia, agora sou martelo, bato nele todo dia. Eu vim aqui para pregar, não vim aqui para brincar. Doa quem doer, fira quem ferir. Aonde a palavra for semeada, vai ter que fazer morada. Iniciou essa pregação os meus grandes irmãos dizendo que vocês estão no meu coração, mas que só fica nessa pregação quem aguenta o rojão. Foguete, foguetão, que a palavra queime o seu coração. Aqui quem vai pregar é o irmão Trovão. Eu sou o irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé,
Estamos na Diocese de Camaçari, na cidade de Candeias, 60 quilômetros de Salvador, 100 quilômetros de Feira de Santana. Nós temos 9 anos de missão, nascemos nesse mesmo território, nessa cidade, uma cidade mariana. O novenário lá são 10 mil pessoas na rua, todos os dias. E é uma cidade estupendamente católica. Muito forte o catolicismo nessa cidade. E Nossa Senhora nos levou para lá, nos soprou para lá, o Espírito de Deus nos soprou para lá. O missionário, ele é aquele, como diz o Evangelho de São João no capítulo 3, no versículo 8. O vento sopra aonde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Ele está sempre no mover de Deus, ele está sempre aberto para fazer aquilo que Deus ele quer. Na nossa fraternidade, tudo tem um significado. Você está vendo a cor da nossa roupa? É uma cor de um hábito cinza, nosso escapulário, porque da cinza nós viemos e da cinza vamos voltar. O preto significa a morte para o mundo, porque nós morremos para o mundo para viver inteiramente para Deus. Geralmente nós os homens usamos a barba grande, porque a barba é símbolo. Os egípcios, os gregos e também os judeus tinham a barba como símbolo da sabedoria. Nós buscamos a sabedoria não da terra, mas nós buscamos a sabedoria divina do coração de Deus. Nós usamos o solidel, que é uma palavra em latim, soli e del, somente, todo de Deus, somente de Deus. Também tem um significado que também vem de uma raiz judaica do quepá, que significa estar debaixo da autoridade de Deus. Então esse é o significado do solidel. E nós vivemos, o consagrado, ele vive para ser um alter Christi, um outro Cristo na terra, para ser sinal, para ser sinal de bênção, de graça, de fortaleza. O nosso carisma, ele está baseado também nessa passagem. Nós temos um resumo profético que é assim, que espelha todo o nosso carisma, toda a nossa obra. Combater o bom combate como igreja militante e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Então a nossa fraternidade, ela tem um cunho e ela tem um caráter missionário de uma igreja militante. O que é uma igreja militante? Uma igreja de combate. Uma igreja de combate, por isso combatentes na fé. Mas não é um combate onde você pega as armas do mundo, onde você, ou como no período medieval, os cruzados que desembanhavam a espada, ou hoje como nós estamos vendo a questão do radicalismo muçulmano, o ISIS, que tem levantado as armas para perseguir em nome de Deus outra religião. Não é esse o sentido dos combatentes na fé. O combatentes na fé, ele não tem as armas igual do mundo. O mundo tem o 38, a 765, a 12, tem a caça Android, tem tantos armamentos de todo calibre a .50, mas o nosso armamento ele é espiritual. E nessa noite eu também estou fortemente armado. O calibre do meu armamento é 73, o cano é duplo, Antigo e Novo Testamento. A munição é o sangue de Cristo, e não há colete do inferno que vai poder parar, porque nesta noite você vai ser fuzilado por Deus, vai morrer
nós falamos desse mistério de São Paulo, onde ele já estava velho. São Paulo já tinha sofrido muitas coisas pelo reino de Deus, e ele está ciente que ele vai morrer. As cartas, segundo Timóteo, é a carta dos finais da vida de São Paulo. São Paulo tem certeza da sua morte. Deus revelou para ele, e ele tem ciência que é chegada a sua hora. Então ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. E quando ele escreve para o seu filho na fé, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. São Paulo tem ciência que ele é um guardião, ele é um defensor da fé, uma pessoa que guardou o depósito fidem, o depósito da fé. São Paulo foi aquele que foi um guardião, e nós somos também chamados a ser guardião também desse depósito dentro da nossa igreja. Como Santa Teresinha falava, no coração da igreja eu quero ser o amor. Nós somos chamados a guardar o mistério de Deus, a guardar pelo amor, não um amor estéril, não um amor aonde não produza, não prolifere a bênção, a abundância, mas um amor que ele é fecundo, um amor que é caridade, guardar a fé, ter um zelo pela fé. Porque nós olhamos para os nossos tempos e nós estamos vendo a apostasia reinando. Nós estamos vendo pessoas que creem, mas não creem verdadeiramente no que crê a igreja. E é preciso crer o que a igreja crê. É preciso defender essa fé em razão da nossa fé. Por que você é católico? Por que você crê em Nossa Senhora? Por que você crê na Virgem Maria? Por que você carrega a cruz no seu peito? São razões, e nós defendemos profundamente a fé. Nós andamos pela fé. Nós não andamos naquilo que vemos. Como São Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós andamos na fé e não na visão. Nós não andamos naquilo que é real. Um fundador de uma obra não anda naquilo que é real, naquilo que ele está vendo. Ele escuta um chamado de Deus, ele escuta aquilo que Deus colocou no coração, e ele vai por uma intuição. E Deus ele vai montando, Deus ele vai suspirando, ele vai suscitando, e nós vamos, mas a palpadelas. Nós vamos sendo guiados pelo Espírito. É o Espírito que nos move. Como vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito, aí está a liberdade. Então, ser o fundador de uma obra, uma comunidade, é ser guiada pelo Espírito. E o Espírito faz aquilo que ele deseja, ele faz aquilo que ele quer. Às vezes nós vamos por uma direção, depois Deus manda ir para outra, faz isso, desconstrói, ele faz o que ele quer, porque Deus ele é Senhor. E a partir do momento que nós engessarmos, que nós ficarmos presos a estruturas, Deus ele não vai mais poder agir como ele agia. E é isso que o Espírito tem suscitado dentro das novas comunidades. Ele tem suscitado um espírito de liberdade, que leva esse fogo, o fogo do Espírito Santo. Como Santa Catarina de Siena falava: se fores o que devereis ser, levareis o fogo ao mundo inteiro. E Jesus
Jesus Cristo mesmo disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 49: eu vim lançar fogo à terra. O que é os combatentes na fé? Os combatentes na fé, eles são a labareda de Deus, espalhadas pelo mundo, para levar o fogo verdadeiro e genuíno da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a nossa identidade. Nós somos uma obra onde temos um amor profundo pela palavra do Senhor, aonde nós vamos mergulhar na palavra de Deus, de Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos conduz, claro, uma palavra que não é uma palavra afastada da igreja, não é uma palavra de cunho interpretativo fora da doutrina da igreja. Nós temos a igreja como diz o Concílio de Trento, como mãe e mestra. Então a igreja é nossa mãe e a igreja é nossa mestra. E a regra de São Bento diz assim, que o abade, o pai na fé do mosteiro, ele deve ter a amorosidade de um pai, mas a severidade de um mestre. Então, dentro da igreja, nós temos a amorosidade de um pai que nos ama, um pai que nos acolhe. A igreja, como mãe que nos abraça, nós temos essa realidade, mas também temos a igreja como mestre, que nos corrige, que nos repreende, e que muitas vezes pelas intempéries da vida, e muitas vezes pela dificuldade, também somos perseguidos. Mas mesmo perseguidos dentro desta igreja, eu olho para a vida de Francisco, eu vejo um homem perseguido também dentro da igreja, mas um homem que faz ao contrário de Lutero. Lutero se aparta dentro da igreja, Lutero acusa a igreja, levanta as suas 95 teses, coloca na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Mas Francisco de Assis, ele faz ao contrário. Ele está diante da cruz e Deus fala para ele: vai e reconstrói a minha igreja. E São Francisco vai e reconstrói a igreja de Cristo. Nós somos chamados a fazer isso, a reconstruir a igreja de Cristo, um sangue novo, carismas novos. Por isso que a igreja vai falar que as novas comunidades, as novas fraternidades, elas são a primavera da igreja. É a igreja na sua vitalidade, é a igreja no seu vigor, é a igreja na sua expressão máxima, é a igreja com sangue novo, é uma igreja onde suscita vocações sacerdotais, vocações consagradas, leigos consagrados, celibatários. O Espírito de Deus está agindo. E o Papa João Paulo II falava assim: para que a igreja possa ser jovem, é necessário que o jovem seja a igreja. E quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo uma juventude, eu vejo a profecia de João Paulo II se concretizando nesta hora. O amor pela palavra. O mundo está sedento pela palavra do Senhor. E se cumpre aquilo que profetizou Amós no capítulo 8, no versículo 11: enviarei fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. Nós vivemos hoje onde as pessoas estão famintas da palavra do Senhor, onde elas estão com sede da palavra do Senhor, onde elas necessitam desta palavra.
a palavra para nós é alimento, mas a palavra também é luz que ilumina os nossos caminhos. E dentro da nossa obra, a palavra ela nos norteia. E como diz o Salmo 118, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra é alimento, a palavra é luz, mas também a palavra é verdade. Onde diz João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a palavra também, além de ser verdade, ela também é fogo. E como diz a palavra do Senhor em Jeremias 23:29, a palavra do Senhor é um fogo devorador que queima sobre o meu peito, mas também ela é um martelo, na mesma passagem que diz que é um martelo desmiuçador, que desmiuça os corações petrificados, os corações que estão distantes do Senhor. Mas esta palavra também, ela é espada, como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, no versículo 17, onde vai dizer a espada do cristão, isto é, a palavra de Deus. Como diz Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor que não se acorrenta, como diz São Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, esta palavra, ela tem liberdade hoje de agir no nosso meio. Ela tem a liberdade da ação profética. Então a nossa obra, ela tem um amor profundo pela palavra do Senhor. A nossa obra também, ela tem como caráter o amor ao Santíssimo Sacramento do altar, a dignidade de Jesus da Eucaristia, porque apesar de nós estarmos no mover do Espírito, nós temos que lembrar com uma frase de Santo Efrem que diz que quem comunga, comunga fogo. A Eucaristia é o fogo do Espírito, a Eucaristia é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E o grupo de oração, ele só tem sentido quando você experimenta Deus e você desperta para o altar do Senhor. O batismo no Espírito, os grupos de oração, o sentido é esse. É você ter uma experiência com Deus, mas você ir para o altar de Deus. Eu não acredito no batismo no Espírito onde não se adora o Santíssimo Sacramento do altar. Eu não acredito no batismo do Espírito onde se não tem uma vida sacramental, de Santa Missa, de confissão, uma vida que vai para o altar do Senhor. Amém, Deus. Porque a igreja vive da Eucaristia. E o Papa Bento XVI, ele vai falar, a fé da igreja é uma fé essencialmente eucarística. Essa é a fé da igreja, é a fé na Eucaristia. E quando você comunga, vai falar Santo Agostinho, não acontece como os outros alimentos que se transformam em você, mas você é transformado no Cristo. Acontece uma transfiguração. Você ali é transformado quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo. Você começa a ser ali transformado. E vai falar São João Crisóstomo que você se transforma como a Virgem Maria. Nossa Senhora que carregava Cristo. Quando você comunga, você é como Nossa Senhora, você está carregando Cristo dentro de você. E aí nós olhamos para dentro da nossa igreja e nós olhamos para Santa Catarina de Sena, que viveu 3 meses somente da Eucaristia. Nós olhamos para Nicolau de Flu, que foi um santo casado que teve 10 filhos, e ele viveu 19 anos e meio somente da Eucaristia. Nós olhamos para Pascoal Bailão, que tomava conta de ovelhas, adorava Jesus quando estava no pasto, colocava a cruz no meio do pasto, e quando o sino tocava, ele se ajoelhava e
lá no meio do rebanho. E esse santo voltando à Eucaristia, que um dia o sacerdote consagrou, e quando ele levou a Eucaristia, São Pascoal Bailão não aguentou e morreu, por causa da adoração a Deus. Não sendo suficiente a sua morte, e Deus queria mostrar o mistério deste santo no mistério da adoração, o Santíssimo Sacramento, que quando o sacerdote estava celebrando a missa, de corpo presente deste santo, de repente ele voltou à vida, adorou o Santíssimo Sacramento e voltou de novo à morte. Pode aplaudir, porque esse é o mistério da vida. Aplaude! Porque esse é o mistério da Igreja Católica. Eu lembro de um livro de São Francisco de Sales chamado Tratado do Amor de Deus. Ele vai falar que tinha uma pessoa que ela não podia comungar porque ela vomitava. E ali chegou o ministro do Senhor, o sacerdote, e colocou sobre o peito da pessoa e falou: o corpo de Cristo, o peito dele abriu e ele comungou direto no coração. Coisas da igreja que são místicas, que são profundidade. Isso é um mistério profundo do corpo e do sangue de Cristo. Mas eu não fico apenas aqui na teoria do passado, mas eu levo a minha vida, porque o meu batismo no Espírito se deu diante do Santíssimo Sacramento do altar. E diante do tabernáculo do Senhor, eu recebi o fogo do Espírito Santo, comecei a orar em línguas, e um dependente químico que fumava maconha, cheirava cocaína, uma pessoa que tem 43 pontos no seu corpo, na minha testa eu tomei uma cadeirada, ganhei 14 pontos, e no meu supercílio, num show em Brasília, eu tomei mais 7 pontos, e treinei capoeira durante 5 anos na minha vida. Na época eu usava aparelho, tomei um chute numa roda de capoeira, varou, dava de colocar o meu dedo dentro da boca, eu tomei 3 pontos por dentro e 3 por fora. Em outro evento, o cara estourou a garrafa na minha cabeça, me estocou por trás, eu tomei 4 pontos na cabeça e 8 nas costas. E hoje eu estou igual o Frankenstein. Eu que vivia na margem, no vale tenebroso da morte, fui resgatado pelo poder do Santíssimo Sacramento. E diante do Santíssimo Sacramento eu recebi o batismo no Espírito, comecei a falar em outras línguas, e eu fiquei 4 meses. Quando eu entrava na fila da comunhão, eu ia chorando. Quando eu entrava para adorar o Santíssimo Sacramento, eu chorava. Durante 4 meses. E quando eu recebi o batismo no Espírito, Deus falava para mim que eu não mais casaria e que eu seria separado para viver no reino de Deus, pregar a palavra do Senhor, levar a boa nova. E Deus me soprou nesse sopro do Espírito para cumprir a palavra de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, levar a boa nova, anunciar a palavra com poder, com autoridade espiritual. E eu lembro um dia que está aqui o Jojão, na comunidade dele, lá na Cairós, nós fizemos um momento, estava o Cal também neste evento, e nós fizemos um momento de 19 horas da noite, adorando o Santíssimo Sacramento, quando Deus me deu uma palavra profética do dom de ciência. E eu falava: tem uma pessoa que você está rezando pela tua casa, e a tua casa agora está recebendo um livramento de morte. Uma pessoa da tua casa está recebendo um livramento de morte. Continuamos a adoração. No outro dia, no domingo à tarde, já organizando para ir embora, veio uma mulher, me abraçou com lágrimas nos olhos, falou: obrigado, irmão Trovão,
porque ontem à noite, às 19 horas, foi proferida uma palavra que uma pessoa estava recebendo um livramento de morte na sua casa, e por causa desta adoração, uma pessoa estava recebendo essa graça. Era o meu pai que estava sendo assaltado, o ladrão estava com um revólver sobre o seu peito, e de repente, sem mais e sem menos, o ladrão baixou a arma e foi embora, e não assaltou e nem matou meu pai, e meu pai recebeu o livramento de morte. Pode aplaudir esse Deus tremendo, aplaude esse Deus maravilhoso, aplaude esse Deus poderoso. Quando nós falamos do Santíssimo Sacramento, nós estamos falando de um Deus que está vivo na Eucaristia. Nós não adoramos um Deus morto, nós não adoramos pão, nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade. E se você crê, dá um glória aí e bate palma para ele. Mas outro carisma forte nosso é a consagração total a Nossa Senhora. Outro carisma nosso da fraternidade combatente na fé é um amor profundo por Nossa Senhora. E assim como São Luís Grande Bonfole fala que é mais fácil você separar a luz do sol do que você separar Jesus de Maria. E aí eu lembro da palavra também de São Luís Grande Bonfole, que diz assim: aquele que não tem Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Uma coisa está intrínseca à outra, uma coisa está relacionada à outra, não pode, não se separa. E aí quando eu lembro de Nossa Senhora, eu lembro da palavra do Padre Pio: amai e fazei amada a Virgem Maria. E isso é o nosso ideal, elevar que Nossa Senhora seja amada, ou como São está o mundo inteiro para Cristo, através da Imaculada, levar a essência verdadeiramente quem é a Mãe de Deus. Quantos católicos não amam Nossa Senhora? Quantos católicos têm dúvidas, questionamentos, porque não experimentaram o mistério, o amor ainda de mãe? E quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós olhamos dentro do Evangelho de Lucas, onde ela mesma profetizou. Lucas capítulo 1, versículo 48. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. O Evangelho de São Lucas, dos 152 versículos bíblicos que mencionam Nossa Senhora no Novo Testamento, 89 estão no Evangelho de Lucas e um em Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo. O nome de Maria é mencionado 19 vezes dentro das Sagradas Escrituras, 5 no Evangelho de Mateus, 1 no Evangelho de Marcos, 12 no Evangelho de Lucas e 1 em Atos dos Apóstolos. Dos 8 escritores bíblicos inspirados por Deus no Novo Testamento, 4 falaram diretamente de Nossa Senhora: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu olho para os 21 concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, 11 concílios falaram sobre Nossa Senhora. O Concílio Vaticano II, no documento de inverno, vai falar que a alma da Mariologia é as Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para a pessoa de Nossa Senhora, nós lembramos para aquela que disse o sim para Deus em Lucas capítulo 1, versículo 38: et antila fiat mihi segundo verbum tuum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora é aquela que é guardiã da palavra, ela é guardiã da fé, ela é aquela que guardou a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, versículo 19: e
e ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ela era guardiã da palavra. Nossa Senhora, no seu cântico chamado Magnífica, ela cita mais de 14 versículos bíblicos do Antigo Testamento. Era uma judia que aos 3 anos de idade se consagrou ao templo de Jerusalém e vivia no templo de Jerusalém. Nossa Senhora era uma mulher da palavra. O Magnífica vai falar, o documento de Puebla vai falar que é o espelho da alma de Nossa Senhora, é o cume da espiritualidade dos profetas e das profetisas. Para não ficar só na teoria, vou para a prática. Por que você deve se consagrar e ter uma devoção a Nossa Senhora? Porque a partir do momento que você consagra a tua vida a Deus, através de Nossa Senhora, ela abre os caminhos. O milagre da boda de Caná, Jesus olhou para ela e falou, João capítulo 2, versículo 4, mulher, não é chegada a minha hora. Nossa Senhora, que nem Jacó, ela luta com Deus, não é chegada a hora, mas ela falou no versículo 5, fazei tudo o que Ele vos disser, e encheram as talhas de água, e Ele operou o milagre. Muitas vezes nós vamos para Deus, fazemos um pedido e Deus não realiza. Vamos para a Virgem Maria e pedimos para ela, e Ele realiza por ela. Porque não era chegada a hora também. Muitas vezes não é chegada a hora de Deus realizar o milagre na nossa vida, não é o momento. Nós pedimos e muitas vezes Deus fala, não é a hora. Mas às vezes quando você quer apelar, aí você fala, então tá, vou pedir para tua mãe. E aí o milagre acontece. Eu tenho um testemunho agora. De 3 semanas eu estava no grupo de oração em Salvador. Entrou uma mulher protestante que foi convidada. 15 anos aquela mulher protestante. Aquela mulher passou 15 anos dentro do culto protestante e ela vivia um inferno na casa dela com o seu esposo. E eu estava pregando sobre Nossa Senhora, e eu estava falando da intercessão dela. E no momento que eu falava da intercessão dela, começou a chover. É um fenômeno que às vezes acontece comigo. Chuva e trovão. Quando começa a trovejar, fala, Senhor, me chama pelo nome. E aí começou a chover. Eu falei, sinal da bênção, da intercessão de Nossa Senhora. E choveu e parou. Rapidinho, 30 segundos. E eu falei muitos testemunhos a respeito de Nossa Senhora. E essa protestante pegou e falou, Nossa Senhora, se a Senhora existe mesmo como esse irmão está falando aí, eu quero um milagre no meu matrimônio. Quando ela chegou em casa, o marido chamou ela, pediu perdão e aquela mulher foi reconciliada. 15 anos que ela estava no culto protestante, Deus não escutou a oração. Não sei porquê, meu irmão, mas eu sei que o dia que ela pediu para a mãe, o milagre foi realizado. Pode aplaudir e dá glória aí. Esse é o mistério de Nossa Senhora. Estava pregando agora em Vitória da Conquista, nesse final de semana, e eu pregava sobre Nossa Senhora. Veio uma mulher de 7 anos da igreja quadrangular, e ela falou, eu nunca vi ninguém pregar como Nossa Senhora desse tipo, dessa maneira. E eu quero falar que eu estou voltando para a igreja católica. Aquela mulher estava voltando para a igreja católica. Quando nós falamos de Nossa Senhora com autoridade, quando nós falamos a respeito da nossa mãe, eu quero falar para você que Nossa Senhora, ela luta pela tua vida, pela tua história. E quando você coloca ela na frente, os milagres acontecem. Às vezes as pessoas perguntam, irmão, vem você falando de mim, você não tem medo dele. Eu não tenho medo dele, ele é que tem que ter medo de mim. Não por mim mesmo, que sou uma mera criatura, um verme, um ninguém,
Mas quando eu leio a palavra do Senhor que diz em 1 São João capítulo 4, versículo 4, que o que há em nós é maior do que o que está no mundo, porque o que há em nós é o próprio Deus, e quando Deus está em nós, o diabo foge. Como diz São João da Cruz, a alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. A alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Amém. Pode aplaudir, igreja, porque esta autoridade de filho da igreja, a autoridade de profeta que foi constituído para você, você foi ungido no seu batismo para ser sacerdote, rei e profeta, sacerdote para oferecer sacrifícios da tua vida, rei para você experimentar a realeza de Davi, que colocava a coroa na cabeça, mas não ficava no seu trono de mármore, de safira e de rubim, mas ele ia para o campo de batalha combater nas trincheiras de Israel. É desse reinado que eu estou falando, do reinado onde você se coloca diante da brecha, do reinado onde você se coloca diante do combate espiritual, e você foi chamado também a ser profeta, para profetizar diante das nações. Eu quero profetizar na tua vida. Se um dia as pessoas desacreditaram de você, falaram que você não tinha potencial, falaram para você que você não tinha jeito, que você não tem cultura, que você não tem capacidade, eu quero profetizar que Deus está te capacitando, meu irmão, para te levantar como profeta nesta noite. E se você crê, dá um glória aí bem alto. Glória a Deus! Neste ano, a nossa obra tem um cunho missionário. Nós almejamos missões, nós desejamos missões. Eu e o Cal sempre falamos isso. Nós somos realizados na nossa vocação como missionário. Você está olhando para uma pessoa que não é frustrada, você não está olhando para uma pessoa que vem para a vida consagrada como fuga. Você está olhando para uma pessoa que foi resgatado da boca do leão, do cativeiro do inferno, e foi erguido diante das nações. No ano de 2001, quando as torres gêmeas caíam, Deus levantava outra torre. Ele me levantava para ser um sinal diante das nações. E eu amo ser missionário, eu amo levar a palavra do Senhor. A nossa obra ama. E esse ano nós decidimos passar um ano novo diferente. Nós fomos para a Paraíba, a Baía da Traição, e é um território indígena onde tem 36 aldeias. E nós fomos evangelizar os índios e ficamos quase um mês pregando para os índios. E nós fomos de 36, nós conseguimos alcançar 14 aldeias indígenas e íamos pregando, índios se convertendo. Inclusive eu lancei a rede e trouxe um para dentro da Fraternidade Combatentes na Fé, né? Um índio que era Rastafari, hoje é um missionário para a honra e glória de Deus, que foi alcançado pela palavra do Senhor. Me chamaram para pregar numa cidade chamada Mamanguape, que era vizinho lá. Nós fomos. Acabou o grupo de oração, o pessoal me apresentou uma mulher. Falou: essa mulher aqui, ela vive endemoniada, depressiva, já tentou tirar a sua vida várias vezes. Ela quer uma oração, irmão Trovão. Essa aqui é a filha dela é protestante, evangélica, veio trazer somente a sua mãe aqui. Orei por ela e fui embora, uma oração muito simples. E aí, depois, com alguns dias, o rapaz me ligou e falou: irmão Trovão, você não sabe o que aconteceu. Aquela oração que você fez para a mulher foi liberta, nunca mais ela teve problema nenhum. O demônio não mais está ali levando ela para a morte, manifestando na vida dela. Aquela mulher foi liberta, mas o maior milagre não foi esse.
O maior milagre é que a mulher, que era filha dela, protestante, ela ficou fora da igreja. E quando eu ia pregando sobre Nossa Senhora, ela dava um passo para dentro da igreja. Eu continuava pregando e ela dava o segundo passo para dentro da igreja. Eu continuava pregando e ela dava, até quando foi ver que estava já no momento da oração, ela estava dentro da igreja, estava cantando uma música de Nossa Senhora, e viram aquela mulher com os braços levantados, e dentro dos seus olhos escorrendo lágrimas, e ela dizendo: eu creio na Virgem Maria. O milagre aconteceu. Aquela mulher recebeu a graça de receber Nossa Senhora como a tua mãe. Nesta noite eu quero falar para você que você tem uma mãe que não te abandona, tem uma mãe que intercede por ti, tem uma mãe que roga por ti. E o último testemunho para a gente finalizar e começarmos a fazer uma experiência da sarça ardente nesta noite. Este ano eu tive a graça de estar pregando a Páscoa em uma igreja, em Corte de Pedra, na Bahia. E naquela igreja teve uma vigília à noite. Nós pregávamos e conduzíamos um momento de oração. E a casa que era próximo da igreja, tinha uma mulher que era protestante. E no momento que a gente pregava, e no momento que a gente começou a conduzir a oração, aquela mulher começou a orar na sua casa. O fogo do Espírito saiu da igreja e começou a cair dentro da casa dela. E aquela mulher começou a orar, 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 e clamar o Espírito Santo. E aquela mulher falava no seu coração: Senhor, eu quero esse Espírito Santo que os católicos estão falando. E quando ela clamava na sua casa, ela recebeu o impacto de Deus, repousou no Espírito e sentiu, mesmo na sua casa, o poder que emana dentro do templo da Igreja Católica Apostólica Romana. Dá glória e bate palma para ele. Quantos nesta noite querem fazer a experiência do Espírito? Quantos nesta noite querem ter a liberdade de poder orar e clamar? Você não é chamado apenas a ser músico. Você não é chamado, a colo de Deus não foi chamado apenas para cantar. A colo de Deus foi chamado não apenas para ser uma banda. A colo de Deus foi chamado a ser ministros da música, levitas, para ministrar a libertação pela canção e profetizar no nome do Senhor pela melodia espiritual. Fica de pé e vamos fazer essa experiência com a cola de Deus nesta noite.